Potência sexual. Vamos falar sobre sexualidade e sexo. Esse é um tema que pediram para a gente falar aqui, já faz um tempo, e eu tenho evitado assim um pouco por alguns motivos. Mas eu acho que não tem como a gente seguir falando de saúde e saúde plena, integral, sem entrar no tema da nossa sexualidade. Porém, para a gente entrar nesse tema, nesse assunto, nesse campo, tem uma condição, que é, por favor, eu não estou me colocando num lugar de é, professor de sexualidade ou guia ou nada disso, assim, ou quem já chegou num lugar da sexualidade plena e perfeita, intocada. Pelo contrário, assim, eu acho que talvez esse tema ele tenha sido tão estudado, né, no saúde elementar, porque temos muitos desafios aqui, né, como como casal mesmo. Então sempre foi algo que a gente procurou trabalhar, estudar, entender, entender fisiologicamente, bioquimicamente, emocionalmente. Então é muito importante assim, não estamos nos colocando num lugar de casal da sexualidade perfeita, mas sim de um casal que procura conhecer e trabalhar a sua sexualidade continuamente e procurar a saúde também através da sexualidade. Por que a importância da gente viver a nossa sexualidade? E veja bem, quando eu falo sexualidade, não necessariamente eu estou falando do ato sexual em si, mas de viver a nossa libido, a nossa sexualidade. Por que que isso, assim, de uma certa forma, é preocupante, sim, que a nossa sociedade está tendo menos relação sexual ou, assim, se relacionando menos afetivamente? Quando a gente pensa em relação sexual, de afeto, de carinho, a gente está falando de um campo mais visceral, de um campo mais das emoções, mais fluido. A gente viver esse lugar é muito importante para a nossa saúde como um todo. Quando a gente sente as nossas vísceras, os nossos desejos, os nossos impulsos mais, né, primitivos, isso é muito saudável. Isso compõe a nossa estrutura humana também. Quanto mais a gente vai menosprezando esses impulsos e não dando lugar para eles e vai ficando mais mental, percebe? Isso fica muito fácil de em muitos momentos a gente estourar mentalmente, a gente não suportar. Porque, assim, é como se a mente ela estivesse dando conta de coisas que não é da mente, coisas que não são da nossa estrutura mental, psíquica. Então eu pego toda essa energia do meu corpo e vou concentrando aqui e vivo só ela, e vou botando mais força aqui, mais energia, o dia inteiro, o tempo inteiro, o mês inteiro. Então chega uma hora, a mente ela começa a ficar cansada, ansiosa, começa a estourar mesmo, burnout, não aguento mais, aí rompe, quebra, tem que ficar um mês em casa de repouso. Então, esse é um dos aspectos, tá? Eu tô falando assim, coisas bem simples e ainda mais na superfície a gente tá. É importante saber que existem muitos, né, assim, todo um, como é que chama quando faz aqueles um mosaico de sexualidade. A gente está pegando alguns aspectos. Então, vivermos essa visceralidade, essa sensualidade, sexualidade, é um jeito da gente também desopilar o sistema nervoso, da gente sair desse campo só mental e ir para o corpo. Isso para a Ayurveda é muito importante. Ó, um lugar bem simples assim, às vezes, né, eu vou falar agora da parte bem humana e prática, assim, né?
Às vezes a gente está muito tempo sem se relacionar, muito tempo, e estressado, e ficando aqui trabalhando. Isso eu tô falando assim, né, hipoteticamente, não que eu saiba o que é isso, tá, gente? Imagina isso. Claro, né, eu vivo isso também. E aí, de repente, ufa, abriu um campo de tempo e espaço, eu consegui me relacionar. Não necessariamente, lembra, quando eu falo conseguir me relacionar, não necessariamente o ato sexual em si, mas conseguir ter afeto, trocar carinho, sentir minha pele, trocar com minha parceira, né? Tá ali junto, olhar no olho, sentir prazer. Nossa, ufa, que alívio. Não vem um, nossa, tava precisando disso? Uau, mais um pouquinho eu ia, sabe, parece que você vai enlouquecer. Então, essa é uma das grandes importâncias, né? Assim, claro, tem muitas outras, mas essa é uma das principais da gente viver mais a nossa sexualidade, a nossa libido de uma forma mais plena e saudável. Então, primeiro ponto super importante. Se vocês forem ler alguns artigos, né, de hábitos sexuais, é estranho falar sobre isso, né? Falando na câmera, eu acho que é a primeira vez assim que eu estou falando sobre um tema desse. Mas olha só que legal. Em 1930, as pessoas que nasceram na década de 30, ou seja, meus avós, transavam mais do que a geração millennium, ou até mais do que a minha geração, né? Olha só que coisa louca, porque muitas vezes isso, se a gente for assim, né, só pensar meio sem entrar profundamente nisso, a imagem que fica aqui não, né? Que hoje em dia somos muito mais libertos sexualmente, temos práticas muito mais libertárias e cada um fica com quem quer e relacionamento aberto e enfim, todas essas coisas que já acontecem por aí, que a gente sabe, mas o fato é que, no geral, somos uma população que a cada década transa menos. Olha só, o que está acontecendo? Se somos tão libertos, tão moderninhos, o que está acontecendo com a nossa sexualidade? Que não estamos mais tendo relações sexuais como os nossos avós. Nossos avós, gente, estamos falando de pessoas que viviam numa sociedade muito mais enrijecida. E mesmo assim eles tinham relação sexual muito mais frequentemente do que nós. Isso vocês podem entrar, né? Entra lá no PubMed, em qualquer base assim boa, confiável de artigos científicos, vocês vão ver trabalhos longitudinais, né? Ou seja, feitos a longo prazo ou que faz o mesmo questionário que fizeram lá na década de 30, 50, 80, 2000, eles fazem de novo e eles comparam isso. Então, o que tem acontecido com a nossa sexualidade? Onde que está, né, a nossa pulsão, a nossa libido, né, a nossa pulsão libídica? Onde que está a nossa força sexual? Eu acho que antes da gente entrar mais profundamente, assim, talvez isso possa ser um tema muito rico, né? Porque o Ayurveda tem um braço de estudo que é só sobre tônicos sexuais, que é muito legal para a gente ter mais energia, ter mais pulsão sexual, mais libido, mais vontade. Mas antes da gente entrar nessas plantas, parece que eu já senti mesmo daqui assim, já senti um rebuliço, né? Uau, jura? Não, vamos para as receitas logo, eu quero essa. Mas calma, antes da gente ir para as receitinhas dos tônicos sexuais, a gente precisa entender o que tem acontecido com a nossa libido, com a nossa vontade de se relacionar amorosamente, sexualmente. Então, a gente pode entender, talvez um dos grandes motivos, assim, né? Claro que eu acho que isso é uma composição de fatores, mas talvez um dos grandes motivos é estamos cada vez mais mentais.
Estamos virando seres assim, cabeçudos, né? Cabeções que vão andando e vivem no mundo da mente, muita tela, muito celular, muito plataformas digitais, e a gente vai vivendo aqui, vai vivendo aqui. E, é claro, né, a nossa pulsão de vida, ela se concentra nos lugares. Então, se eu estou concentrando toda a minha pulsão aqui, no estado mental, e vou ficando, é difícil de uma hora para outra eu realmente querer ir para um lugar mais libidinoso, mais sexual, mais da pele. Então a gente vê que cada vez mais as pessoas estão vivendo uma vida mental, quase assim, uma vida digital, e menos uma vida material no sentido aqui, ó, menos humana. Talvez uma grande saída para essa libido, para essa falta de libido, seja a gente viver mais aqui, né? No estado presente, com os humanos, com nossos irmãos e irmãs de caminhada, e menos em telas, em plataformas digitais que vão consumindo essa libido. Práticas do Ayurveda bem simples que a gente pode ter, como automassagem, oleação, sentir o próprio corpo, usar aromas, incenso, velas cheirosas, tudo isso traz a gente mais para o corpo. Por que a gente fala, esse óleo essencial ele é afrodisíaco? Sim, ele pode ser afrodisíaco. Por exemplo, né, só um exemplo, o pau rosa, né, um óleo essencial que a gente tem aqui, nativo, né, do Brasil, ele é extremamente afrodisíaco porque ele chama essa nossa consciência mais para o corpo. Vir para o olfato, sentir, sair da mente. Então, talvez o primeiro grande passo seja a gente sair do mundo digital imaginário e vir mais para o corpo, ocupar o nosso corpo. Sentir mais, estar mais presente. E aí, quem sabe, quando chegar de noite, né, e a gente for se deitar, naturalmente não vem uma libido, uma vontade de se relacionar? Porque pensa bem, é muito difícil, né? Fica trabalhando o dia inteiro. Aí vai com o celular para a cama, os dois estão com o celular, os dois, as duas, ou os 10, o que for, o mecanismo ele é o mesmo. Estamos com o celular ali, aí desliga o celular, você fala, gente, assim, é praticamente impossível de se relacionar, de ir para o corpo. E tem outra coisa também, que a gente pode entrar mais profundamente daqui a pouco. Quando a gente quer se relacionar sexualmente, a gente precisa estar atuando no sistema nervoso autônomo parasimpático. Calma, ó, isso não é complexo. Temos dois sistemas principais atuantes. Sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Simpático é luta e fuga. Luta ou fuga. Pensa que nós viemos dos primatas, né? Que viviam uma vida extremamente natural. E era assim, ou eu estou lutando, ou fugindo, ou caçando, ou buscando minha comida, ou brigando, brigando no sentido assim, né? Lutando pela sobrevivência, tempestades, ventanias, imagina, né? Viver num totalmente ao relento, assim, como a gente tinha que ter isso muito forte, ou realmente eu estou relaxado, solzinho, encontrei um riacho, que gostoso, nossa, relaxei meu corpo, aí olha para aquela pessoa ali do lado, nossa, que gostoso, vamos aproveitar esse momento junto? Parasimpático, relaxado. A relação sexual, para ela acontecer, a gente tem que estar relaxado, lógico, né? Lógico, isso assim parece muito muito lógico, mas assim a gente tem que lembrar disso. Agora, se eu mantenho o meu organismo o tempo inteiro sob a estrutura do sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, no estresse, pensando que eu tenho que. E a gente não está nem caçando nem fugindo, né? A gente está rolando timeline, estressado, enfim, trabalhando no computador. Isso vai se estruturando no nosso corpo.
Então, para eu entrar num lugar de relaxamento, eu preciso de um tempo. Isso é muito importante. Se a gente quer viver a nossa libido, a gente precisa de tempo para ela. Você não vai sair de um lugar de estresse, de ansiedade, para um lugar totalmente relaxado, lubrificado, de ereção, de uma hora para outra. Isso precisa ser cultivado, né? Quando a gente quer cultivar uma planta, a gente não precisa de tempo. Botar água, que ela tome sol, ela precisa de tempo para crescer. Para relaxar, a mesma coisa, a gente precisa cultivar esse relaxamento. Então, também, esse é outro aspecto que a gente precisa olhar na nossa sexualidade com muita seriedade, que é o tempo, espaço, né? Tempo, espaço para viver a sexualidade, o relaxamento, o gostoso, nossa libido. A gente não vai passar do celular, desligar o celular e de uma hora para outra relaxar e falar, que gostoso, vamos se abraçar. Eu não estou falando isso, não necessariamente precisa ser uma relação sexual do jeito que, né, o clássico que a gente está pensando, mas assim, uma relação amorosa, íntima, de carinho. Isso precisa de espaço, de tempo. Então, talvez assim, a grande sugestão para a nossa libido, para a nossa sexualidade é: primeiro, menos estresse, menos mental, menos digital. E depois, mais espaço, mais tempo para a nossa libido, para essa planta, né, aflorar. Para esse gostoso, para essa viscosidade da sexualidade chegar. Se isso não fez sentido para você, tá tudo certo. Se você é das pessoas que desliga o celular e tá pronta para ter uma relação sexual, maravilhoso, incrível, que bom. Mas, se isso fez sentido para você, experimenta. Pratica assim, né? Computador, celular e televisão, fora. Fora. Velinha, incenso, aroma, música gostosa, pele, carinho, tempo, espaço e vê no que isso vai dar. Tá bom? É só uma sugestão de alguém que busca isso, procura viver isso e estuda, né? E vai atrás. Então, fica essa grande sugestão do tempo e espaço para nossa libido e para nossa sexualidade. Dá um sim para isso.